Então, nós viemos de algumas semanas já construindo por meio de uma série. Quem lembra aí o nome da série? Série Por Inteiro. Então nós estamos construindo, realizando uma construção nessas últimas semanas, e a gente falou sobre o corpo, alma e espírito. E a gente vê que são muito importantes na nossa vida para que a gente possa viver uma completude, para que a gente possa viver os propósitos de Deus, para que a gente possa viver uma vida condizente também com aquilo que a gente tem aprendido. Então, por meio do nosso corpo, a gente entende que a gente precisa cuidar dele, para que a gente possa viver os planos de Deus. Lá em 1 Coríntios 6,19 vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Então, a gente precisa cuidar da melhor forma, se exercitar, cuidar dele, cuidar daquilo que a gente come, mas também a gente precisa cuidar na área espiritual também. Uma vez eu vi o pastor Luciano Subirá falando que a gente não podia matar o nosso cavalo. Sabe qual é o nosso cavalo? É o nosso corpo. Se nós matarmos o nosso corpo lentamente, nós não viveremos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, cuide do teu corpo, cuide daquilo que tu se alimenta, cuide daquilo que tu faz. Então, quando a gente vê que o nosso corpo é algo muito importante, também a gente precisa cuidar, zelar, e a gente também precisa ter o domínio próprio. Lá em Gálatas vai falar sobre os frutos do Espírito. E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Dominar o nosso corpo, dominar o nosso cavalo, para que a gente não deixe ele morrer lentamente, para que a gente cuide. O segundo ponto era a alma. Muitas vezes a gente cuida do nosso corpo, porém não cuida da nossa alma também. Quando a gente vê que a nossa alma é algo muito importante, a gente precisa cuidar dela, por quê? Porque a nossa alma, se a gente não cuidar dela, gera feridas. E essas feridas vêm raízes de amargura, vêm dores, vêm coisas que tu fica assim, às vezes tu não consegue liberar perdão, e às vezes tu fica naquele limbo, e às vezes tu fica vivendo uma vida pesada. Então, quando Jesus foi indagado e perguntou: mestre, quantas vezes a gente precisa perdoar uma pessoa? Jesus falou 70 vezes 7. Isso é muita coisa, né? E se passar das 70 vezes 7, a gente precisa perdoar novamente. Porque o perdão, ele não é um sentimento, mas sim uma decisão. Então, quando eu decido liberar perdão, eu estou curando a minha alma. Quando eu decido liberar perdão, eu não estou falando sobre a outra pessoa, mas sobre mim mesmo. Então, quando eu libero perdão, eu estou liberando o fardo que está sobre a minha vida. Então, Jesus, ele fala, que o fardo dele é leve e suave, o jugo dele é leve e suave, porém a gente precisa liberar, a gente precisa dividir com ele para que a gente possa viver algo intenso na nossa vida, curando a nossa alma, curando as nossas feridas, os nossos medos, os nossos traumas, a falta de perdão também. E o outro ponto é o nosso espírito, e o nosso espírito também precisa ser cuidado. Então nós somos seres triunos também, então o nosso espírito precisa ser cuidado. O meu espírito é onde eu me conecto com Deus, e da mesma forma que eu me conecto com Deus, eu também posso me conectar com o reino das trevas. Então, se eu me conecto com Deus, se eu fortaleço a minha vida por meio do meu espírito com Deus, eu estou tendo um canal direto com Deus, eu estou aprendendo mais de Deus, eu estou vivendo mais com Deus, eu estou aprendendo a discernir a voz de Deus em todas as áreas da minha vida. Mas, porém, a gente precisa conduzir, a gente precisa preparar o nosso espírito para poder viver isso. E eu gostaria que a gente abrisse lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas, Antigo Testamento, 2 Crônicas 7,14. Se você não trouxe Bíblia, nós temos a Bíblia projetada no telão. Quem achou diz amém, quem não achou diz espera um pouquinho. Então, 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, Deus está falando com Salomão aqui, Deus aparece a Salomão. Salomão, se a gente vai ver no contexto um pouco para trás, Salomão tinha feito um templo para ser morada da presença de Deus. Deus se agradou daquilo que Salomão tinha feito e Deus disse que habitaria ali. Então Deus também declarou para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus pecados, dos céus eu ouvirei, curarei a sua terra, perdoarei o seu pecado. Então, Deus, se a gente vai ver em todo o contexto das passagens da Bíblia, Deus ele sempre tenta alinhar o povo. Foi assim com o pessoal no deserto, com o povo de Israel. Deus sempre tenta alinhar o povo, com o coração alinhado, com o coração perto. Para quê? Para que o povo pudesse viver os propósitos dele. Deus ele não é intrometido de dizer assim, ó, tu vai fazer isso e ponto final. Nós sempre temos a escolha de escolher os propósitos de Deus ou não, de viver os planos de Deus ou não. Então, quando a gente vê dessa forma, nós temos o livre-arbítrio para poder viver aquilo que Deus tem liberado sobre nós. Então, nós vemos que Deus, ele sempre espera um coração que está alinhado com Ele, um coração que está tentando discernir a voz dele, está tentando ter os projetos, os planos dele para as nossas vidas. Quando a gente vê assim, lá em Mateus 5:1, o pastor Diego falou algumas semanas atrás, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, quando eu sou pobre de espírito, não quer dizer que eu preciso ser pobre financeiramente. Quer dizer que eu decido me colocar numa posição aonde eu dependo de Deus, aonde eu sou pobre de espírito e preciso ter um direcionamento de Deus. Deus, eu consigo ir até aqui, mas depois daqui, eu não consigo. Deus, eu preciso da tua direção para esse determinado momento. Deus, eu preciso de direção para minha família, eu preciso de uma resposta que somente o Senhor pode liberar. E muitas vezes a gente fica, e às vezes a gente não recorre a Deus. Às vezes a gente quer ir pela força do nosso próprio braço, e muitas vezes a gente parece que na frente de um murro e fica socando a ponta de faca. Quem aí já viveu assim? Eu já vivi assim. Às vezes a gente ir, e chega e parece que nada dá certo. E às vezes a gente está indo pela força do nosso próprio braço, porém não está discernindo qual que é o momento e aquilo que Deus tem para nós hoje. Então o título da minha palavra é Prepare o Espírito para o Sobrenatural. E o que é o sobrenatural de Deus? O sobrenatural de Deus pode ser para mim uma coisa, pode ser para ti outra coisa. O sobrenatural de Deus, ele pode ser a conversão da minha família. O sobrenatural de Deus para ti pode ser uma resposta que tu está esperando em Deus. Talvez o sobrenatural de Deus para ti pode ser a libertação de um vício. Talvez o sobrenatural de Deus pode ser o vazio existencial que tu está sentindo dentro do teu ser nesse exato momento, e a presença de Deus vem e completa esse vazio existencial. E muitas vezes a gente fica vivendo a nossa vida, porém não consegue discernir e ouvir e viver os planos de Deus. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e às vezes está tentando viver a nossa vida e vir um limbo e eu não consigo viver a voz de Deus, então eu vou fazer pelas minhas próprias forças e acabo vivendo nada. Então hoje eu quero construir contigo em 3 pontos, em algumas histórias, uma construção daquilo que a gente precisa preparar para que Deus possa fazer o sobrenatural dele na tua e na minha vida. Amém? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ver contigo é a sensibilidade espiritual nasce com um coração rendido. Vamos abrir lá em 1 Samuel. 1 Samuel, Antigo Testamento, 1 Samuel 3, do 1 em diante.
1 Samuel 3, do 1 em diante. Vou lendo ali. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui, e correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o primeiro ponto é: a sensibilidade nasce de um coração rendido. Samuel, se a gente for ver, Samuel ele era tão novo e ele ainda não tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. Ele estava servindo ali no templo, mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Porém, Samuel tinha algo muito importante, que era um coração sensível, um coração rendido. Ele estava lá porque ele queria viver algo. Ele tinha uma promessa desde a mãe dele, que levou ele até o templo. Então, Samuel, ele ainda não tinha aprendido a ouvir a voz. Porém, Eli, que coordenava, direcionava ele, alguém mais experiente na fé, diz para ele: ó, se te chamar de novo, diz aqui: eis-me aqui, Senhor. E Samuel foi direcionado, e Samuel começou a aprender a ouvir a voz de Deus. Depois, continuar no contexto, Deus fala com Samuel, Samuel tem algumas coisas reveladas, e Deus começa a falar por meio de Samuel. Então, quando a gente vê, Deus ele procura um coração disposto a ouvir. Um coração que está sensível espiritualmente para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração duro como uma pedra. Quem aí já passou por esse momento? Duro que parece que não quebra. E muitas vezes a gente escuta uma palavra, a gente ouve uma pregação, uma palavra liberada, e às vezes a gente parece que fica: será que é, será que não é? Será que Deus está falando comigo? Será que é uma direção de Deus? Deus ele procura esse coração sensível. Deus ele vai falar com nós por meio de uma palavra no culto, por meio da cela, por meio de uma convicção no teu espírito, por meio de alguém que te direcione, talvez teu líder de cela, alguém que está te discipulando no momento. Deus tem várias formas de falar conosco. Muitas vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha e Deus só vai falar comigo dessa forma. E às vezes é tão rico porque a palavra de Deus fala que a palavra dele não sai vazia. E às vezes tu está lendo a palavra dele ali e tu começa a sentir a presença dele. Por quê? Porque naquele exato momento da tua vida, ele está te direcionando para algo que tu já está lendo ali. E às vezes a gente espera algo extraordinário, porém nos mínimos detalhes a gente não está ouvindo Deus falar. E Deus quer falar com nós a todos os momentos, em cada momento da tua vida. Porém, o que acontece? Nós não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós não estamos, é que nem o Wi-Fi, né? Quando cai o Wi-Fi não pega mais sinal. O nosso sinal muitas vezes para com Deus, o nosso espírito não está conectado com Deus para que a gente possa discernir aquilo que Deus tem nesse exato momento.
E o contraponto é o coração endurecido ou distraído com outras prioridades. Não percebemos a voz de Deus. Então, quando a nossa prioridade, muitas vezes, é estar aqui no culto, mas eu estou com a cabeça lá no problema que está lá fora. Eu vim aqui no culto e eu estou pensando no dia de amanhã já, como é que vai ser meu serviço, o que vai acontecer, será que eu vou ter cliente, será que aquele problema vai ser resolvido? E eu não consigo me dedicar a Deus, eu não consigo conectar o meu espírito com Deus, para que eu possa entender aquilo que Ele está falando comigo hoje. Então, quando a gente vê, às vezes a gente espera, a gente falou do encontro com Deus aqui agora. Às vezes a gente espera o encontro com Deus para viver algo extraordinário. E realmente no encontro com Deus a gente vive algo extraordinário. Porém, Deus quer viver algo extraordinário contigo e comigo todos os dias. Deus, Ele é um Deus de coisas novas. Às vezes a gente só quer esperar, que um final de semana vai ser extraordinário. Mas aumenta a tua expectativa para aquilo que Deus fará hoje ainda. Aumenta a tua expectativa para aquilo que Deus vai liberar hoje ainda. Muitas vezes a gente fica só esperando um dia, um momento. Quantas vezes a gente já veio no culto, e às vezes parece que a gente vem no culto e a gente quer bater, que nem no trabalho, Chega lá no trabalho, bate ponto, vou trabalhar, terminou, bato ponto, vou embora. E às vezes a gente não tem expectativa daquilo que Deus vai fazer nesse culto, do que Deus vai fazer no meio da célula. Às vezes a gente está indo só na rotina do dia a dia, vivendo os momentos, vivendo a semana. Mas Deus, Ele quer viver todos os dias da tua vida, contigo, falando contigo. E a gente precisa ter esse coração rendido, esse coração onde se conecta com Deus. Vamos abrir lá em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou em outra versão vai falar, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra de Deus diz que o coração do homem também é enganoso. Por que eu devo guardar o meu coração? Porque dele procede as fontes da vida. Então eu preciso guardar o meu coração, blindar o meu coração contra todas as artimanhas do diabo, contra todos os pensamentos, contra todos os pecados, para que eu possa discernir, para que eu possa ser direcionado por Deus e poder ouvir a voz dele. E às vezes é audível, às vezes é uma percepção, às vezes é por meio da palavra, mas nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? O nosso segundo ponto é: o sobrenatural se manifesta onde existe fome. Vamos abrir lá em Marcos, Novo Testamento, nos Evangelhos, Marcos 5, do 25 em diante. Talvez você já conhece essa história. Essa história eu acho ela bem emocionante. Eu e a Carol uma vez estava assistindo The Chosen. Se você não assistiu The Chosen, assista. Mas assista lendo a Bíblia junto. E chegou no momento dessa passagem do The Chosen lá. E nós começamos a chorar porque foi um momento bem lindo. Na cena que eles fizeram lá. E eu creio que Deus se manifestou por meio dos atores também. Foi um momento bem marcante da presença de Deus. Então, preste atenção junto comigo. E vamos ver essa história. É Marcos 5, do 25 em diante. Que diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento.
No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou, ou a sua fé o salvou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Então a gente vê nessa história que a mulher tinha um problema intenso na vida dela. Não foi um dia de 24 horas, não foi uma semana, não foi um mês. Foi 365 dias, todos os dias do ano, durante 12 anos. Ela vivia com esse problema de fluxo intenso no seu corpo. Então, a gente vê que ela, independentemente da multidão ou da vergonha, ela venceu uma barreira. Eu imagino na história que Jesus estava passando, quem foi no Celebra Jesus, pensa aquela aglomeração de gente, e Jesus estava passando lá, e aquela mulher tentando chegar até Jesus, abrindo espaço, abrindo caminho, para poder tocar no manto de Jesus. E quando ela toca, ela é curada. Quando ela toca, ela vive algo extraordinário na vida dela. Mas por quê? Porque ela teve fome de viver algo diferente. Ela não se importou com quem ia estar do lado dela, ela não se importou com quem ia pensar, o que iam pensar dela. Ela só sabia que ela precisava ser curada. E ela estava visualizando aquilo com fé em Jesus. Ela foi e tocou as vestes de Jesus. E Jesus parou tudo e disse: opa, quem me tocou? Por quê? Porque de mim saiu o poder. E quando a gente vê isso, nós vemos que muitas vezes nós viemos na igreja, ou viemos para o culto, ou vamos para a célula, só com curiosidade. Talvez você hoje esteja nos visitando aqui, e às vezes a gente chega aqui e diz: pai, eu vou lá porque alguém me convidou e vai ser legal. Deus, Ele marcou um encontro contigo nessa noite. Deus que Ele quer falar ao teu coração. Deus, Ele quer te encontrar nessa noite. E às vezes a gente vem para o culto, e às vezes a gente já está um tempão na igreja, às vezes a gente está indo na cela, mas a gente está indo sem a perspectiva, sem ter aquele anseio, o que Deus fará nessa noite. E a nossa fome para com Deus tem que ser diária. Quando tu trabalha, tu chega cansado em casa. Eu pelo menos sou assim, eu chego cansado em casa, o que eu faço? Eu só vou lavar minhas mãos, troco minha roupa e vou comer, porque eu estou com fome. E eu preciso saciar minha fome. E às vezes nós chegamos na presença de Deus e parece que a gente está com a barriga cheia já. Deus não tem mais nada para fazer por mim. Deus, Ele tem muitas coisas para fazer por ti. Porém, basta a nossa fome. A nossa fome, ela tem que ser constante. A nossa fome, ela tem que ser... Todo dia eu quero mais de Deus, eu quero viver algo extraordinário. Eu não quero ser um telespectador, eu não quero ser apenas um curioso que vem. Deus fez na vida do outro e não fez na minha vida. E muitas vezes o que acontece? Nós viemos na igreja, escutamos a mesma palavra, vivemos as mesmas coisas, cantamos os mesmos louvor, temos resposta de Deus, e às vezes tu vai perguntar para alguém da mesma família: como é que foi o culto para ti hoje? Não, para mim foi extraordinário. Tive resposta de Deus, senti a presença de Deus que me transformou. E às vezes tu vai perguntar para outra pessoa, às vezes da mesma família: para mim hoje, não, foi normal, não teve nada de extraordinário. Mas, é o culto que mudou? Não, é a fome do nosso coração. O nosso coração precisa estar rendido, mas a nossa fome precisa ser constante. Então a gente vê lá em Mateus 7, do 7 ao 8, que diz assim, não precisa abrir, mas diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então está algo muito claro aqui no texto.
Se eu bater, a porta vai abrir. Se eu procurar, eu vou achar. Se eu buscar mais a Deus, se eu for intenso na minha busca, se eu tiver mais fome, Deus vai se revelar para mim. Mas agora, se eu for passivo e eu vir no culto e não ter a expectativa daquilo que Deus pode fazer nessa noite, eu estou somente passeando e não estou vivendo algo intenso de Deus na minha vida. A presença de Deus não é só para a gente sentir um arrepio no corpo, para sentir um tremorzinho, para ver anjo, para sentir o sobrenatural. Vai fazer parte. Mas a presença de Deus, ela nos posiciona, ela nos direciona para viver um propósito. Lembra o que o pastor Diego falou semana passada, a questão da ovelha gorda? Né? Às vezes a gente está só enchendo, mas não vivendo os propósitos de Deus. E a gente tem que viver, receber os propósitos de Deus, mas também agir, ser ativo, ter fome, ter sede, ter vontade, ter um coração rendido, para que Deus possa falar aos nossos corações. E o terceiro ponto é o sobrenatural acontece quando damos espaço para Deus. Abra comigo lá em Atos, Novo Testamento, Atos 2, do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, a gente vê aqui em Atos que antes do Espírito de Deus ser derramado, teve uma preparação. Então, se a gente for ver ali, eles estavam reunidos, eles estavam perseverando em oração, porque no capítulo 1 de Atos 1,14 vai falar que eles estavam reunidos em oração. Eles estavam esperando uma promessa que Jesus tinha falado para eles, que também está descrito em Atos do 4 até o 5, que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. João Batista batizou nas águas, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. E eles estavam ali reunidos, eles estavam se preparando, eles estavam orando, estavam juntos, estavam com fome. E Jesus liberou o extraordinário por meio do seu Espírito Santo. Então, qual foi a consequência? Eles estavam com o coração rendido. Eles estavam com fome daquilo que ia acontecer. Eles estavam se preparando. E quando eles deram o espaço, o Espírito Santo veio. Então a consequência veio do céu como um som de um vento impetuoso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o sobrenatural acontece quando nós estamos com um ambiente preparado. Você está preparado para viver algo intenso de Deus nessa noite? Amém? Então o sobrenatural de Deus, ele reflete no natural e vice-versa, natural e o sobrenatural. E muitas vezes o que acontece na nossa vida natural? Para a gente fazer uma prova, quem estuda aí, quem está na faculdade, a gente, para ir bem numa prova, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa ter o conteúdo, né? E às vezes chega e parece, meu Deus, deu um branco, mas eu estudei. Né? Mas a gente precisa estar preparado. Quem aí no mercado de trabalho quer crescer profissionalmente, precisa fazer o quê? Precisa se capacitar, precisa buscar algo a mais, precisa fazer o a mais, precisa ser um trabalhador excelente. Para quê? Para que possa crescer. É algo natural. Quem quer construir alguma coisa na sua vida, precisa o quê? Investir tempo. E às vezes a gente quer separar o natural do sobrenatural. Às vezes isso daqui é natural, então eu vou fazer assim, eu vou me dedicar, eu vou fazer. E às vezes com Deus a gente só pensa, não, é só no domingo, é só na célula, ou só em um determinado momento. Não, o natural ele reflete no sobrenatural e vice-versa. Então se para eu estudar,
e tirar uma nota boa, eu preciso me dedicar para com Deus a mesma coisa. Se eu quero crescer na minha empresa, eu quero crescer profissionalmente, eu preciso me capacitar, eu preciso aprender mais da palavra de Deus também, para que eu possa crescer no reino de Deus. E se eu quero construir algo com Deus, eu também preciso investir tempo. E tempo é investir tempo, né? É buscar a Deus, buscar entender o que Deus tem para ti no exato momento da tua vida que tu está vivendo hoje, por meio da palavra, por meio de um aconselhamento, por meio do culto, por meio de relacionamentos, por meio da célula. Então, quando oramos, buscamos mais a Deus, nos consagramos, o ambiente muda, a atmosfera muda. Então, quando nós preparamos o ambiente, a atmosfera do local muda. A atmosfera da tua casa vai mudar. A atmosfera lá no teu trabalho vai mudar. Por quê? Porque as pessoas estão mudando? Não. Porque é tu que está se posicionando em Deus para viver algo intenso com Deus. E lembra, sobrenatural reflete no natural. E quando a gente começa a viver isso, começa a crescer, presença de Deus. Pessoas vão chegar até ti e dizer, o que tu tem de diferente? Eu quero ter a mesma coisa. Essa alegria que tu tem, eu quero ter também. O que tu tem de diferente, eu preciso saber. E as pessoas vão chegar até ti e vão dizer, me ajuda, porque eu estou passando um momento da minha vida onde eu preciso de um escape. E Deus, Ele é esse escape. O pastor Diego falou algumas semanas atrás sobre o nome de Deus. Alguém lembra aí? Que Deus, Ele não quer ser conhecido apenas por um nome. Deus, tu vai ler a palavra dele ali, Ele tem vários nomes. Por quê? Porque em cada momento da nossa vida que a gente precisa, Deus tem um nome específico, uma provisão. Deus tem uma porta aberta. Deus, Ele tem uma direção. Deus, Ele traz paz. Deus, Ele traz consolo. Deus, Ele traz transformação. Porque para cada momento da nossa vida, Ele tem um escape. Ele tem um consolo. Ele tem uma direção. Amém? Então, recapitulando, primeiro ponto, a sensibilidade espiritual nasce num coração rendido, o sobrenatural se manifesta onde existe fome, e o terceiro ponto é o sobrenatural de Deus acontece quando damos espaço para Ele. Deus quer se mover, mas Ele se move quando o nosso coração se rende. O nosso espírito está com fome da sua presença e quando damos espaço para Ele agir no nosso meio, vivemos coisas extraordinárias. Vamos viver isso daí juntos nessa noite? Amém?